Palhetas. Distribuição Sinapse. Algazarra na Toscana. Paolo di Dono, chamado de Paolo Uccello, Florença, 1397-1475. Batalha de San Romano, 1435-1440. Batalha de San Romano. Este é o título de um painel de madeira conservado na National Gallery de Londres. Um segundo painel encontra-se na Galeria degli Uffizi, em Florença. E um terceiro encontra-se no Museu do Louvre, em Paris. O quadro de Florença está assinado embaixo à esquerda sobre um escudo caído no chão. Pauli Uccelli Opus, isto é, obra de Paolo Uccello, ou seja, Paulo o Pássaro, nome artístico do florentino Paolo di Dono. Cada painel mede cerca de 1,80 m de altura por 3,20 m de largura. As fortes diferenças de tonalidade entre os três quadros decorrem sobretudo das restaurações praticadas em diferentes épocas. Os painéis são constituídos de várias pranchas de álamo horizontais, coladas e revestidas com uma preparação à base de gesso com longas faixas de tecido. O pintor marcou os contornos com a ajuda de incisões feitas no gesso com um estilete. As incisões delimitam também as folhas metálicas colocadas, de acordo com o uso, sobre uma camada de argila vermelha, visível nas partes mais gastas. Folhas de prata para as couraças. Folhas de ouro para os adereços dos cavalos ou para as trombetas. As folhas apresentam gravuras mais delicadas, feitas com estilete, e motivos decorativos regulares, feitos com a punção. Os pigmentos utilizados são correntes na época. A liga é a gema de ovo. As cores indicam a grande liberdade do pintor. Arreios de tons vivos, escudos coloridos, estandartes flamejantes, são pretextos para justapor tons brilhantes. Só a grama e as folhagens são escurecidas. O pintor não hesita em pintar cavalos em tons de laranja, azuis ou vermelhos, excessos que lhe foram censurados. Os três quadros foram construídos segundo o mesmo modelo. Um cavaleiro ocupa o centro da composição. Ele está cercado por dois grupos compactos. Local da batalha: às margens do rio Arno, entre Florença e Pisa, perto da Torre de San Romano. Data: domingo, 1º de junho de 1432. Os fatos: a guerra entre Florença e Siena. Niccolo Maurizio da Tolentino, encabeçando os mercenários de Florença, ataca as tropas a soldo de Siena. Os sieneses mais numerosos começam vencendo, mas depois perdem a vantagem. Um de seus chefes foi atingido. Acreditou-se durante muito tempo que se tratava de Bernardino della Ciarda. Causa dessa brusca virada da situação? Outras tropas florentinas, comandadas por Micheletto Attendolo da Cotignola, atacam pela retaguarda os sieneses, que preferem fugir.
Florença, que acabara de sofrer várias derrotas militares, considera este episódio sem brilho como uma grande vitória. Niccolo, Bernardino, Micheletto, 3 condottieri, isto é, capitães de guerra que se vendem com suas tropas a cidades como Siena ou Florença. Nessa época, Florença era uma república independente, governada por 9 magistrados, a senhoria, com tendências cada vez mais oligárquicas. A influência de Cosme de Médicis, chefe de uma família de banqueiros e de mercadores, cresce e inquieta o governo. Cosme é preso e exilado em setembro de 1433. Seu amigo Niccolo da Tolentino, herói da Batalha de San Romano, quis ir em seu socorro, mas foi enviado para lutar contra os milaneses. Após ser capturado, ele morrerá meses mais tarde. Após um ano de exílio, Cosme é chamado de volta, devido à aquisição de uma senhoria por seus amigos. Ele assume então o poder e, em 1435, manda trazer de volta a Florença o corpo de Niccolo, considerado um mártir da causa dos Médicis. É provavelmente nesse momento que Cosme pede a Paolo Uccello para pintar uma lembrança da batalha em que, 3 anos antes, o condottieri havia provado a sua coragem. O artista está com quase 40 anos e já é famoso. Ele pintou afrescos para o claustro do convento de Santa Maria Novella. São vários episódios do Gênesis. Ele irá completá-los anos mais tarde com outros afrescos sobre a história de Noé. E, sobretudo, executou para a catedral o monumento a Sir John Hawkwood, Giovanni Acuto para os florentinos, um condottieri inglês que em outros tempos serviu a cidade. Este é um afresco em trompe-l'œil. Um túmulo serve como base para uma estátua equestre. Andrea del Castagno irá imitá-lo 20 anos mais tarde, pintando a estátua do próprio herói da Batalha de San Romano, Niccolo da Tolentino. Os 3 painéis puderam ser identificados e atribuídos a Uccello graças a um inventário do Palácio de Médicis encontrado no início do século XX e que descrevia os lugares exatamente como eram em 1492, quando da morte de Laurent o Magnífico. Dizia o inventário, no grande aposento do térreo chamado de Quarto de Laurent, 6 quadros emoldurados em ouro, sendo 3 da Batalha de San Romano, pelas mãos de Paolo Uccello. A edificação, construída na Via Larga para substituir a antiga Casa dos Médicis, foi ocupada a partir de 1452. Assim, os historiadores pensaram de início que os painéis haviam sido pintados para o palácio após essa data. Em 1954, durante uma restauração, os pesquisadores descobrem antigos recortes no painel de Florença. A forma retangular atual se deve ao acréscimo de uma peça de madeira triangular à direita e de uma peça em forma de trapézio à esquerda. A mesma descoberta foi feita no painel de Londres, em que os recortes estão invertidos. No painel de Paris, há um triângulo à esquerda e uma parte em forma de trapézio mais larga à direita. Finalmente, há uma emenda em retângulo embaixo à esquerda. Assim como as outras, ela é visível a olho nu. A parte recortada se adaptaria ao ângulo superior de uma porta. Esses recortes ou chanfros foram atribuídos inicialmente à arquitetura do palácio. As paredes do quarto de Laurent são recortadas em abóbadas separadas por capitéis, mas as laterais das paredes eram largas o bastante para receber esses quadros sem nenhum recorte.
Portanto, os painéis foram preparados para um outro cômodo, menor e com abóbadas, provavelmente uma sala da antiga casa dos Médici. Eles podem ter sido alinhados ao longo da mesma parede ou dispostos no ângulo direito. Vários autores imaginaram que a parte superior, adequando-se à forma das abóbadas, poderia comportar uma luneta. Além dos estandartes e da ponta das lanças, as pinturas mostrariam também o alto das colinas e o céu. Em 1494, Pedro de Médici é expulso pelos florentinos. O palácio é pilhado. Os painéis são mutilados, provavelmente para eliminar os brasões dos estandartes. Já destruídos, eles teriam sido retalhados a seguir. Suas arestas cortam com nitidez a camada de pintura. E o enquadramento da imagem parece, em certos locais, bem justo. Os Médici retornam em 1512, fazem o inventário de seus bens e os recuperam. No fim do século XVIII, os painéis são vendidos, ficando apenas um em Florença. Paulo apaixonou-se pelos problemas da perspectiva. Nessa época, o arquiteto Leon Battista Alberti apresenta um método para construir uma imagem e define, ao mesmo tempo, o enquadramento da tela, o ponto de vista do pintor, as linhas e o ponto de fuga, a linha do horizonte e os raios de visão. A maioria dos pintores se apoia nesses princípios e utiliza, como suporte de sua perspectiva, a arquitetura e os pisos. Paulo terá uma atitude mais eclética, misturando as antigas práticas às teorias modernas. Em seus 2 São Jorge, ele adota perspectivas com muitos pontos de fuga. Mas o pintor criará também imagens com um único ponto de fuga, como as pequenas cenas da predela de Urbino, intitulada O Milagre da Hóstia Profanada, ou ainda A Caça. Em uma paisagem como esta da batalha, há poucos pontos de referência. Para sugerir a profundidade, o artista faz uso de um primeiro recurso, a diminuição dos objetos ou dos personagens com a distância. Na Batalha de Londres, os do primeiro plano são 6 vezes maiores do que os do fundo. Na de Florença, os personagens do primeiro plano são 3 vezes maiores do que os que estão em uma colina próxima e 6 vezes maiores do que os do fundo. Um outro artifício. Nesses 2 painéis, as lanças quebradas no chão compõem uma espécie de tabuleiro de xadrez em perspectiva artificial. No quadro de Paris, apenas as placas de grama parecem induzir linhas de fuga. E a profundidade é garantida por um outro recurso, a disposição escalonada das pernas dos soldados e das quartelas dos cavalos. Uma imagem frequente é a do mazzocchio. De madeira ou de vime, é um tipo de chapéu apreciado pelos florentinos. É usado sozinho ou como armação para o turbante. O mazzocchio, com suas várias faces em perspectiva, é um dos mais difíceis de se executar. O pintor representa diversas vezes o mazzocchio, que aparece com frequência em suas obras, em especial em 2 das batalhas. A geometria está em toda parte. Barriga e garupa dos cavalos são desenhados a partir de círculos ou arcos de círculos traçados com um compasso. A imagem é difícil de ser lida, pois Paulo tem um gosto acentuado pelos paradoxos visuais.
Bem de acordo com a moda na época, as calças usadas pelos homens são cada uma de cor diferente. Algumas são, por vezes, divididas no comprimento. Dois cavaleiros correm. O primeiro empunha uma lança. O outro usa um capacete e um escudo. Nosso olho tem dificuldade em separar as pernas. No primeiro, uma amarela e uma vermelha. No segundo, uma vermelha e uma amarela protegida por uma couraça. Em todas as partes, Paulo domina com humor as superposições de formas comprimidas pela perspectiva ou os arranjos insólitos criados pelas reduções. O busto de um cavaleiro parece substituir o do homem atingido pela lança. A testeira do cavalo do pajem parece se prolongar na armadura dos ombros de Nicolo, como se o animal se transformasse numa espécie de dragão ou de elefante. Os penachos dos combatentes tornam-se as flores da cerca viva. As folhas de carvalho desenhadas sobre a veste do guerreiro negro florentino misturam-se às da vegetação, como se o cavaleiro se dissipasse pouco a pouco na folhagem. A composição chega a brincar com a analogia. No painel de Paris, o cavalo salta por cima do contorno de uma porta. Nessas imagens dos combatentes, alguns só conseguiram identificar autômatos, armaduras vazias montadas sobre cavalos de pau que dão coices estáticos. No entanto, ao contrário, os painéis podem ser lidos como um tríptico à glória do movimento puro. Nicolo, ereto sobre seu cavalo empinado, dá o sinal de ataque levantando o bastão de comando. A partir daí, o movimento é transmitido sucessivamente de um para o outro. Dois lanceiros correm juntos. Suas posições parecem mostrar os estágios da competição. A mesma ilusão se vê no painel de Florença. No painel de Paris, a densidade e as formas intrincadas lembram uma espécie de grande maquinaria. O mazzocchio do besteiro parece o pivô em torno do qual se movimentam as cabeças dos cavalos e seus cavaleiros. Os escudos, com desenhos dentados, são como engrenagens que prolongam essa mecânica. À esquerda, 5 cavaleiros são vistos de perfil, alinhados, mas um pouco desencontrados. Entre o último, que, virado, empunha a sua lança, e o primeiro, que ataca com a lança na horizontal, Paulo representou as diversas fases do gesto. Mas só mostra um cavalo por inteiro. É como se ele decompusesse o movimento de um único personagem. Essa imagem anuncia as análises que Marey fará, séculos depois, com o auxílio de aparelhos fotográficos de precisão. Lanças, piques ou alabardas criam uma movimentada profusão de linhas oblíquas, cujos ritmos, ora em harmonia, ora em contraposição, se estendem pelos 3 painéis, formando uma outra composição cinética. Os painéis não são a simples aplicação de princípios geométricos. Eles são ricos em pequenos detalhes que fazem dessa crônica militar uma narrativa a ser decodificada. Em um cavalo morto, vê-se sangrar uma ferida de pique.
pique, essa antiga lança, uma simples arma de madeira com ponta de ferro usada pelas milícias das cidades e que permitia enfrentar a cavalaria adversária ou atingir os homens caídos no chão. Com as alabardas, os soldados perfuravam os jarretes dos cavalos ou davam golpes nos interstícios das armaduras. Armas temíveis também eram as bestas. Feitas com um arco de aço ou de madeira, sua corda era esticada por meio de uma mola. Elas disparavam pelouros ou setas que podiam perfurar um homem de um lado a outro. Os pesados cavaleiros usam a armadura com espaldar, cotoveleira e manopla para proteger os membros superiores, além de escarcela, coxotes, joelheiras e polainas para proteger a parte inferior do corpo. Sob a armadura, a cota de malha. Um guerreiro morto deitado de bruços permite ver como se prendia o conjunto. As peças da armadura correspondem à moda dos anos 1435 a 1440, um argumento a favor de uma datação precoce dos painéis. Os cavaleiros usavam ainda a lança de torneio, uma peça de madeira com a ponta de ferro muito pesada e com 4 a 6 metros de comprimento. No painel de Londres, 3 florentinos atacam um sienês que se defende com um martelo. O primeiro florentino acaba de atacá-lo com a lança. A arma passou sob a proteção do peito e arrancou um pedaço da carne. O segundo florentino deu uma estocada no mesmo lugar sob a parte da armadura que protege o coração. O terceiro dá um golpe no braço direito do sienês, que vive seus últimos instantes. O cello também faz com grande minúcia a representação dos cavalos. Cada painel mostra um tipo de bridão diferente. Arreios de torneio ou de parada, arreios completos com rédeas duplas, arreios apenas para combates rápidos e de grande mobilidade. Os cavalos não usam focinheira. Abrem bastante a boca tentando afastar ou se desvencilhar dos freios. Os animais recebem muitos cuidados. Crinas trançadas, rabos cortados ou penteados de várias formas, às vezes com guizos, cascos enfeitados, ferraduras. Ao centro do painel de Florença, no meio dos campos margeados de cercas vivas, um galgo sem dono corre ao longo dos caminhos sulcados, fazendo 3 lebres fugirem. Talvez uma alusão aos sieneses que fogem como animais caçados. Em outra cena bucólica, vários personagens carregando ânforas se movimentam em torno de um poço ou de uma grande cesta. A guerra, tendo ao fundo as colinas toscanas na primavera, só atinge um pequeno território. No painel de Londres, há muitas laranjeiras, símbolo de riqueza e fecundidade, acima dos florentinos, mais tarde vitoriosos. Uma cerca de rosas serve como fronteira entre a guerra e a paz. À direita, árvores de romã. Um cacho de romãs maduras, estouradas e como que sangrando, figuram como símbolo de morte e de heroísmo bem acima da cabeça do sienês encurralado. Em seus 3 painéis, Paolo tem o cuidado de reunir por elos complexos a guerra e a paz, a vida e a morte, o próximo e o longínquo, o grande conjunto e o mínimo detalhe. Ao mesmo tempo em que assiste à fúria da batalha, o espectador pode ver a diferença entre os garanhões e as éguas.
Contar o número de pregos de uma ferradura? Ou aproximar-se do interior de uma arcada dentária? Os homens não são esquecidos. Longe de serem autômatos, como se imaginou, eles mostram uma enorme variedade de rostos, de expressões e de emoções. Muitos estão gritando, aumentando ainda mais a algazarra inaudita das armas, das armaduras, dos cavalos, das trombetas, algazarra que talvez seja, ao lado do movimento, um dos grandes temas ocultos dessas obras. Niccolò da Tolentino, bem diferente de seu outro retrato, pode ser reconhecido por seu alto turbante de brocado, combinando com seu manto vermelho. Seu pajem, trajando o mesmo manto, tem nas mãos o capacete do dono. Acima do condottiere tremula o estandarte com sua marca, o nó de Salomão, brasão outrora tomado de um general inimigo, e que também se vê no afresco da catedral pintado por Castanho. No painel de Paris, Micheletto Attendolo da Cotignola é identificado por seu estandarte com um unicórnio. Attendolo é o nome dos primeiros Sforza, que mais tarde reinarão sobre Roma. O estandarte mostra também uma ondulação em preto e branco. Este será o principal elemento de seu brasão, como demonstra a obra Sforza de Roger van der Weyden. No painel de Londres, o cavaleiro negro é um attendolo, pois ele usa um colete com a mesma ondulação, prolongada com folhas de carvalho e arpões, motivos encontrados nas lanças quebradas no chão. Também estão presentes os membros da família Médici, pois as famosas bolas de seu brasão aparecem de diversas formas. Sobre escudos caídos no chão, vemos o brasão da família sienesa dos Petrucci, que, outrora, havia causado sérias perdas aos florentinos. O cavaleiro sienês condenado perdeu o seu escudo, que o designa como um Petrucci. A revanche de Florença é estrondosa. Conta a tradição que Paolo di Dono passou a ser chamado de uccello, isto é, pássaro, porque adorava pintar pássaros. Mas essa história pode ser apenas uma lenda. Na verdade, uccello apôs sua assinatura em um escudo verde e azul. São as duas cores de uma antiga família florentina exilada na Bolonha, os Uccelli. O pintor pode ter querido invocar as suas origens e se inscrever na lendária história da Florença. O horror da morte, os gritos, a algazarra, a crueldade sangrenta dos confrontos são contrapontos selvagens a essa crônica cavalaresca que conserva na nova ciência pictórica o maravilhoso das antigas tapeçarias medievais. Versão brasileira Audio News.